Olá pessoal, Eric Casagrande aqui da SEMrush e eu quero saber se vocês já estão prontos para começar a publicar conteúdo de qualidade, relevante, com muitas soluções para os usuários e público de vocês neste ano de 2021. Estão prontos? Mas nada vai adiantar se você não fizer isso com algumas técnicas de SEO para garantir que esse conteúdo esteja otimizado e seja encontrado justamente por esse seu público. Como fazer isso? Vem comigo! Bom pessoal, a ideia desse conteúdo é dar algumas recomendações, na verdade vão ser 10 recomendações, tanto na hora da publicação quanto na hora da criação de um conteúdo para o blog, para garantir que ele esteja otimizado para SEO e que seu público consiga encontrar esse conteúdo de uma forma orgânica. Então, antes de mais nada, até antes mesmo de entrar nessas dicas, é importante deixar bem claro que você crie esse conteúdo, pense nessas pautas, de forma que elas respondam às intenções de busca do seu usuário e entregue conteúdo de qualidade. Não adianta fazer volume, fazer conteúdo apenas por fazer. É importante que ele esteja alinhado com as intenções de buscas do seu público e com a sua persona, que justamente representa essas intenções de busca. Ok? Então agora vamos lá. E a nossa primeira recomendação é, claro, você precisa trabalhar com palavras-chave. Quando a gente fala de palavra-chave, a gente está falando de um termo principal para este conteúdo, que você vai incluir principalmente no título, nos intertítulos e ao longo do texto, para garantir que seja entendido que este conteúdo trabalha sobre este tema. Mas é muito importante que você não coloque demais, muitas vezes, esse tema, porque, obviamente, a experiência do usuário vai ficar ruim, porque vai ter uma palavra que vai ser repetida várias vezes nesse texto, e o Google também vai entender que você está tentando manipular este conteúdo para que ele performe para este termo em específico. Por isso, você também deve olhar para palavras-chave secundárias. Busque ali umas 5 ou até 10 palavras-chave secundárias para estarem contempladas neste mesmo conteúdo. Essas palavras-chave secundárias elas podem ter relações com a principal ou algum valor semântico parecido. Então você vai diluir essas palavras todas ao longo do seu texto, nos seus intertítulos e também, é claro, no seu título. Para encontrar essas palavras-chave, tanto as secundárias como a principal do seu conteúdo e poder tomar a melhor decisão de qual é essa palavra-chave, a ferramenta Keyword Overview e Keyword Magic Tool aqui da SEMrush são perfeitas para isso. Você digita um termo e consegue ver termos relacionados, termos de valor semântico exato e consegue ver quais são o volume de busca e a taxa de competitividade dessas palavras. Agora que a gente definiu as palavras-chave principais deste artigo, deste post-blog, vamos observar algumas características importantes do texto. É importante que esse texto não tenha parágrafos muito longos e nem frases muito longas, que sejam frases curtas, de fácil compreensão e muito bem organizadas. Para resolver isso, muitas vezes, se você substituir algumas vírgulas por pontos finais e incluir um novo sujeito na frase seguinte, já vai ajudar a ter frases mais curtas que fazem sentido ao longo de todo o texto. Outra dúvida muito comum sobre o texto é quanto ao tamanho do texto, quão longo deve ser esse conteúdo que a gente está produzindo. A verdade é que não existe uma resposta. O conteúdo ele tem que ter o tamanho adequado para o tema que ele se propõe a responder. Faça um conteúdo de qualidade, que responda as perguntas do seu usuário, que responda as principais dúvidas sobre aquele tópico. E ele naturalmente vai ter o tamanho adequado para responder e resolver todas essas dúvidas. Não tente fazer um texto muito longo só porque textos longos são melhores. Não, não são melhores. O melhor texto é aquele texto que funciona perfeito para aquela proposta de conteúdo. Alguns conteúdos vão ter 3.000 palavras, outros vão ter 1.500 palavras. O ideal é que você faça um conteúdo de qualidade e que resolva o problema aquele que ele se propõe. Mas há também outros recursos de texto que vão ajudar você a performar melhor esse conteúdo em SEO. Um dos recursos de texto são as listas. Elas são excelentes para organizar a informação e tornar ela mais fácil de assimilar, mais fácil de interpretar pelo usuário. Você pode usar mais de uma lista assim no seu conteúdo, 2, até mesmo 3, também não exagere, mas elas ajudam muito a ver a hierarquia das informações. Você pode trabalhar, por exemplo, uma lista de tópicos, uma lista de ranking com primeiro, segundo, terceiro, décimo. Isso ajuda muito o seu usuário a ver e interpretar quais são as principais informações que ele tem que olhar. Imagina isso no celular, fica muito mais fácil de ele entender alguns tópicos principais do seu conteúdo.
E o Google sabe disso, sabe o quanto a experiência do usuário é importante e vai valorizar esse recurso na hora de avaliar e indexar o seu conteúdo. Citações e outros recursos, como tabelas, também ajudam na hora de tornar um conteúdo melhor para o SEO. As citações vão tornar o conteúdo mais amigável, a legibilidade deste conteúdo vai ficar melhor, além do que você estará destacando alguma parte importante que este conteúdo está trazendo. As tabelas também são outro recurso, diferente de imagens, diferente de citações, que vão tornar esse conteúdo um pouco mais visual, uma forma de interpretação das informações mais fácil para o seu usuário. Os intertítulos são uma organização das informações do seu conteúdo. Isso é importante para que o usuário entenda o que é que ele vai ler logo em seguida e veja de forma resumida os assuntos que o seu conteúdo vai trazer. Também os intertítulos ajudam muito a você inserir as palavras-chave principais e secundárias de uma forma mais orgânica ao longo do conteúdo. Você também deve trabalhar para que os intertítulos respondam às principais dúvidas, as principais perguntas que os usuários fazem sobre aquele assunto. Essas perguntas, inclusive, você pode encontrar fazendo uma busca aleatória no Google e ver o que as pessoas mais perguntam sobre esse assunto. Use essas próprias perguntas como dicas de intertítulo e elas vão ajudar bastante na otimização do seu conteúdo. E mais um comentário sobre os intertítulos. Não use eles apenas como um recurso de design para deixar o seu conteúdo mais bonito. Eles são sim um recurso de informação. E se você quer corrigir algum problema de design, algum problema de layout do seu conteúdo, você deve olhar no aspecto de design, no aspecto de programação. Os intertítulos são informação e são vistas tais como pelos usuários e também pelo Google. Bom, agora nós vamos ver quais são as imagens que você vai colocar dentro deste conteúdo que nós estamos trabalhando. Você deve escolher imagens que representem, que tenham a ver com o conteúdo que está sendo trabalhado, é claro, mas por favor, não esqueça de otimizar essas imagens para SEO. A gente tem um outro conteúdo que está publicado aqui, que tem detalhes, são 8 recomendações para você otimizar as imagens do seu site, mas de forma resumida, o que você deve fazer? Primeiro, você deve redimensionar essa imagem, redimensionar o tamanho do arquivo dessa imagem. As imagens geralmente são os arquivos mais pesados do seu conteúdo e é importante que eles sejam leves e carreguem de uma forma rápida. Além disso, é bem importante que você mude o nome do arquivo dessa imagem, colocando algumas palavras que descrevam essa imagem, isso no nome do arquivo, separe essas palavras por traços e também na hora de fazer o upload dessa imagem, não esqueça de completar o campo de texto alternativo ou alt text. Ele ajuda o Google e outros usuários também a entender do que se trata essa imagem. Isso é muito importante para que o seu conteúdo, para que o seu post blog performe melhor como um todo, tanto na questão de imagens como na questão de conteúdo em si. E ainda no aspecto de escrita, um dos pontos mais importantes para garantir uma boa otimização de SEO do seu post blog é escrever um bom título. Quando a gente está falando de título, a gente está se referindo à tag H1, ao header H1 do seu conteúdo. Esse título, esse H1, ele deve ter mais ou menos 10 a 14 palavras, ser informativo e resumir muito bem o conteúdo que vai ser trabalhado em seguida. O seu usuário precisa ler esse título e entender sobre o que será esse conteúdo que ele vai ler. E claro, tem que ter coerência entre o título e o conteúdo que será apresentado. É bem importante que esse título seja único, que não tenha nenhum outro igual dentro do seu site e que ele inclua a palavra-chave principal que você selecionou para esse conteúdo. Essas são as características principais para construir um bom título, um bom header H1. E antes da gente avançar para a parte de publicação deste conteúdo, vou falar para vocês do SEO Writing Assistant, que é uma ferramenta aqui da SEMrush que vai ajudar basicamente a resolver todas essas coisas que a gente acabou de mencionar. Nessa ferramenta você vai inserir a sua palavra-chave principal e também as palavras-chave secundárias e copiar e colar o seu texto, o seu conteúdo dentro da própria plataforma ou usando um plugin, por exemplo, dentro de um Google Docs. A partir disso, a ferramenta vai indicar a performance de SEO e a performance de legibilidade deste conteúdo. Vai indicar se todas as palavras-chave que você selecionou, que gostaria de trabalhar, estão contempladas, se tem alguma palavra-chave que está repetida muitas vezes, ou então se há parágrafos muito longos dentro deste conteúdo.
Você pode fazer isso enquanto está escrevendo o seu conteúdo. Essa é a parte muito legal dessa ferramenta, que você checa essas questões de legibilidade e de SEO enquanto está produzindo este conteúdo. Agora que a gente já observou as principais características de SEO durante a criação e produção deste conteúdo, vamos cuidar do momento de publicação deste conteúdo, no seu blog ou no seu site. É bem importante que você garanta uma URL otimizada para essa página ou para esse conteúdo. Ela precisa ser curta, ter as palavras-chave essenciais ou principais deste conteúdo. Essas palavras são separadas por traços e que não tenham erros de ortografia. É uma experiência muito ruim você ver uma URL com algum erro de ortografia. Além do mais, se ela for curta e tiver essas características boas, positivas, fica mais fácil para o seu usuário memorizar ela e, quem sabe, inclusive, digitar ela diretamente na barra de navegação e chegar diretamente dentro deste conteúdo numa segunda vez que ele quiser acessar o seu site. E a nossa penúltima recomendação para você garantir um conteúdo otimizado em SEO e que o seu usuário encontre esse conteúdo online é trabalhar os links internos. Isso é bem importante para garantir uma boa experiência para o seu usuário enquanto ele estiver lendo este conteúdo que você está publicando. Pense em outros conteúdos que você já publicou ou outras páginas relevantes do seu site que tenham relação e sejam relevantes para esse conteúdo que você está publicando e que o seu usuário vai ler. De modo geral, os links internos vão ajudar a garantir uma boa experiência do seu usuário dentro daquele conteúdo. E a nossa última recomendação para garantir um conteúdo otimizado para SEO é cuidar da sua title tag ou do título SEO dessa página. O título SEO é a parte que aparece em azul na hora dos resultados de pesquisa quando alguém faz alguma busca por algum termo no Google. É muito importante que o título SEO seja relevante, convidativo para que o usuário clique nesse link e também que ele tenha menos de 60 caracteres, para evitar esses 3 pontinhos, tornando ele com uma aparência de incompleto. Por fim, vale a pena lembrar que o título SEO ele pode ser sim diferente da tag H1, que é o título do seu post que a gente comentou anteriormente. Você pode trabalhar eles de forma separada, mas é claro que eles serão parecidos por se tratarem do mesmo tema, que é o tema do seu conteúdo. E já que você está otimizando a title tag e o seu título SEO, dê uma atenção também à sua meta descrição ou a meta description, que fica logo abaixo. Essas informações vão ajudar o seu usuário a entender um pouco mais do que se trata aquele conteúdo, antes mesmo de clicar, e convencer ele a de fato clicar neste link. Aí está, pessoal, 10 recomendações para você garantir que o conteúdo do seu blog ou do seu site esteja bem otimizado para SEO. Isso vai garantir com que o seu usuário, quando ele fizer uma busca no Google, por exemplo, encontre esse conteúdo de qualidade que você está criando. E aqui do lado fica um vídeo sobre como encontrar palavras-chave de cauda longa, que foi uma das primeiras recomendações aqui. Um grande abraço e até a próxima!